Olá, bom dia, tudo bom? Ou boa tarde, tudo bom? Estou com saudade de vocês, meus amores. Vamos fazer um pouquinho, é, 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 refrescar nossa memória, fazer um pouquinho da gente voltar no mês de fevereiro, vamos voltar no mês de março, falando sobre o que a gente vê nos primeiros capítulos do nosso livro, que fala sobre os tipos de reprodução, fala sobre reprodução, fala da reprodução humana, dos órgãos sexuais masculino e feminino, os métodos contraceptivos, né, para evitar uma infecção sexualmente transmissível ou uma doença, né, uma infecção, uma doença, ou uma gravidez indesejada. Então, a gente vai relembrar. Eu sei que vocês já sabem, eu sei que vocês conhecem, eu sei que a gente estudou legal, mas por que não relembrar? Por que não ter uma forma, né, de melhorar nosso raciocínio, característico, né, desses assuntos aí que está lá bem no início do nosso livro, nos capítulos iniciais. A reprodução vem dizendo que é uma das características que diferem os seres vivos dos seres não vivos, que consiste no processo que um ou mais organismos vão produzir os seus descendentes, passando eles de uma cópia ou os seus genes. Por que a gente fala de cópia? Porque a gente sabe que existe a reprodução assexuada. Então, o indivíduo que ele realiza o processo de reprodução assexuada, o ser que está sendo desenvolvido, ele será exatamente igual àquele que deu a origem. Os mesmos probleminhas, vamos dizer assim, com as mesmas estruturas, com as mesmas características. Isso que a gente classifica como cópia. Já alguns dos seus genes, que é no caso da reprodução sexuada, que é a mistura dos genes, das características das células genéticas, das células espermatozoide e óvulo, que vai dar uma amplitude de características genéticas. Vai haver uma perpetuação das espécies diferentes, com características hereditárias diferentes. Então, a gente está vendo essa classificação, essa importância desses tipos de reprodução aqui. Bem, ó, reprodução assexuada. O único indivíduo que vai dar origem aos seus outros descendentes. Por tal motivo, eles são idênticos. Por isso que a gente fala assim, tipo cópia, que vai dar uma classificação do fenótipo, característico, toda aquela estrutura física apresentada. E ela pode ser por brotamento, no caso de determinados seres, como a hidra, por exemplo, o corpinho tem um broto, e que vai se desenvolvendo até dar origem à formação do novo ser, e também por bipartição, cisparidade, também tem esse nome, que acontece no indivíduo, ele se divide, dando origem a dois outros indivíduos semelhantes, idênticos ao que deu a origem, dando essa forma e essa apresentação de uma reprodução assexuada. Agora, na reprodução sexuada, ocorre a união dos gametos, onde vai acontecer a metade das características dos seus descendentes. Por isso que a variabilidade genética de uma reprodução sexuada é muito importante, que aumenta as classificações genéticas e aumenta as heranças adquiridas, vindo do papai, vindo da mamãe, da união desses gametos. Nesse tipo de reprodução, a fecundação ela pode ser externa ou interna, com a qualidade, né, classificação desses gametos. Existem os organismos, né, que podem se reproduzir assexuadamente, quando sexuadamente, como, por exemplo, algumas plantas, que realizam alternâncias de gerações, características. Assim, a gente consegue verificar essa amplitude particular existente aí em termos de formas de reprodução. Aí eu coloquei aqui, ó, uma reprodução assexuada por bipartição, mostrando todo o procedimento, todo o processo. Ó. É uma estrutura, um animal, dentro das suas divisões, ou o núcleo começa a se dividir, dando todas as suas particularidades funcionais, características dessa assexuada, né, desse tipo de reprodução, e ele vai dar dois origens idênticos àquele que foi o responsável para essa reprodução, que a gente classifica por bipartição. Pode ser chamado também por cisparidade, ou divisão binária, também a gente pode chamar assim, essa classificação. Olha por brotamento. No caso aqui, por exemplo, da esponja. Ela já está adulta, no processo de reprodução,
o próprio indivíduo nasce um broto, dando característica de toda a funcionalidade que essa esponja precisa. Quando ele chega na maturidade, ele cai, fixa no solo e vai dar um novo indivíduo isolado, idêntico àquele que deu a origem, tendo outra particularidade, outra funcionalidade de reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, olha aqui, ó, união dos gametas e dos espermatozoides e óvulos, né, dos gametas, que vai acontecer a fecundação para a formação do zigoto, para melhorar a variabilidade genética e características das heranças vindas dos espermatozoides e das heranças vindas do óvulo. Para que se haja o surgimento, essa reprodução sexuada, tem que acontecer essa união aí dos espermatozoides e do óvulo. E a partir daí, a gente leva em consideração o sistema genital masculino, que ele é formado por órgãos internos e externos. Passa por um longo processo, né, de amadurecimento, chegando na puberdade, as células sexuais vão se formando para eventual desenvolvimento e formação de um novo ser. E o sistema genital masculino ele tem uretra, pênis, vesícula seminal, próstata. São todos os órgãos característicos e particulares para toda a funcionalidade, toda a formação do gameta, o desenvolvimento de um novo ser durante o processo de reprodução. Já no sistema reprodutor feminino, que a gente pode chamar também de aparelho, é o sistema pela reprodução humana, e ele tem algumas particularidades mais características, como, por exemplo, além de produzir os gametas femininos, né, que são os óvulos, fornece um local apropriado, né, para acontecer a fecundação, porque o óvulo ele sai do ovário, caminha pelas tubas uterinas, ali nas tubas uterinas, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, e se ela encontrar um espermatozoide, vai acontecer a fecundação. Então, dentro do sistema reprodutor feminino, ele tem essa particularidade aí, permitir a implantação do embrião, e depois que aconteceu essa fecundação, esse óvulo fecundado, ele caminha e cai no útero. Ali ele vai fixar na parede do útero para receber todos os procedimentos celulares, as divisões, todo o procedimento de nutrição, de oxigênio, toda a característica de desenvolvimento para a formação completa desse ser vivo, permitindo a implantação do embrião. Outra particularidade que vai oferecer esse embrião condições para o seu desenvolvimento e vai executar as atividades motoras suficientes para expelir o novo ser quando ele se completa, na hora do parto, que a gente determina. Então, a gente consegue perceber que é uma particularidade bem funcional, característica do sistema reprodutor feminino para essas particularidades todas aí, dentro da formação e concepção de um novo ser vivo. E ele é representado por ovários, tubos uterinos. Quando não acontece essa fecundação, o organismo feminino ele ficou todo preparado para poder receber esse embriãozinho, né? Que foi fecundado. Então, o óvulo encontrou o espermatozoide lá nas tubas uterinas, e aí está caminhando para cair no útero e conseguir todo o desenvolvimento, a formação do bebê e até o nascimento. Mas quando isso não acontece, a mulher ela menstrua, porque o organismo ele ficou durante um mês todo ele se preparando para esse futuro embriãozinho, esse futuro desenvolvimento. Quando isso não acontece, o útero ele se descama, porque ele é como se fosse a formação de uma redezinha para receber esse óvulo fecundado, esse embriãozinho. Como não aconteceu, ele se desmancha e aí a mulher menstrua. Na maioria das vezes, a menstruação ela acontece a partir dos 12 anos, devido a todo o funcionamento estrutural e hormonal que passa pelo corpo, né, de uma criança, da menina, para a fase da puberdade. Tem algumas meninas que menstruam com 13, algumas com 14, mas a gente segue esse padrão. E a gente chama de menarque, né, a primeira menstruação. E ela passa pelo processo de menstruação mensalmente, todo mês, até chegar aos 50 anos. Tem mulheres que às vezes com 49, tem mulheres que às vezes chegam com 51, já, onde não tem mais menstruação, que a gente chama de menopausa. Aí a mulher não menstrua mais, não tem mais o perigo, né, vamos dizer assim, de engravidar. Então a gente consegue perceber que dentro da particularidade funcional do corpo feminino, tem essas
especificações características aí. E para que a gente possa evitar uma gravidez indesejada, ou evitar uma infecção sexualmente transmissível, evitar o desenvolvimento dessa infecção caracterizando uma doença, nós encontramos métodos contraceptivos que evita, né, toda essa gravidez, toda essa infecção. E eles apresentam aqui, olha, eu coloquei a fotozinha deles aqui. Ó. Nós temos métodos bem eficientes, né, bem eficazes, e métodos que não são muito eficientes assim. Temos, ó, por exemplo, a camisinha é um método de barreira, ela impede a passagem do espermatozoide, o DIU, os espermicidas, a esterilização, que é um processo cirúrgico, né, a vasectomia e a laqueadura. Temos os hormonais, a pílula do dia seguinte, as injeções, adesivos, então, todas essas classificações aí hormonais que nós encontramos. Dentro dos métodos que não são muito eficientes, a tabelinha, a pílula emergencial, que é aquela do dia seguinte que a gente chama, por isso que ela é emergencial, não pode ser usada constantemente, se usar ela como fator principal para evitar uma gestação, não pode, traz problemas futuros pela intensificação de um hormônio do qual ela é produzida. Coito interrompido significa que durante o ato sexual a ejaculação acontece fora do corpo feminino, a gente interrompe todo o desenvolvimento dentro dessas características. Então, é muito legal a gente parar, pensar, perceber o método contraceptivo interessante para evitar uma DST, para evitar uma gravidez indesejada. Isso é particular. Isso também tem que ser visto mediante ao casal, depois que casou, teve todo o seu procedimento de desenvolvimento, namorou, casou, e aí teve algum tempo de casamento, 1 ano, 2 anos, dependendo. Tudo isso depende muito desse casal para adotar o método para evitar essas classificações de uma doença, né, de uma infecção ou de uma gravidez indesejada. Essas particularidades a gente tem que ter, levar, né, tem que ter muito em consideração todo um processo característico, né, do nosso corpo, da nossa maturidade, particularidade da nossa vida. Isso que é muito interessante, a gente esperar todos os procedimentos normais, estamos no processo de crescimento, estamos aprendendo todas essas particularidades existentes e desenvolvimento do nosso corpo, estamos conhecendo essas particularidades, essas infecções, e a gente está conhecendo, a gente está desenvolvendo, aprendendo, para chegar sempre no momento certo, na hora certa, de todo esse processo, de todas essas características aí envolvidas sobre o nosso crescimento, sobre a formação do nosso corpo, sobre o desenvolvimento de toda a nossa estrutura física, para quando chegarmos, né, no caso de vocês, na fase adulta, depois do casamento, ter uma particularidade, ter uma organização característica e funcional de vida, em termos desses métodos, em termos dessas características aí. E a gente consegue ver tudo isso, está dentro do nosso livro, os capítulos 1, 2, 3 e 4, dentro dessas características todas vistas aí. Interessante porque a gente consegue lembrar, a gente consegue perceber essas particularidades, a gente consegue ver tudo isso que a gente estudou e relembrar essas ideias características aí. Ok? E a gente vai continuar a lembrar tudo que a gente veio estudando dentro do nosso livro todo. Beijo, gente!